Esse caminho da Belo Horizonte de Catane só para não mudar mais não. Então, Deixa eu ver o que eu vou começar. é. E eu era criança, né? A minha mãe não tinha com quem me deixar. E minha mãe não era crente. Minha mãe não era nem crente nem católica. Porque ela não ia na igreja nem católica também, né? E eu fui criada na casa de uma tia Bermira. E essa minha tia, ela era crente da igreja cristã. Ela, minha avó, minha prima. Aí minha tia trabalhava, mas o meu primo, e eu ficava em casa junto com a minha avó e com a minha prima. E nos domingos, a minha tia me levava para a igreja. Eu tinha mais ou menos 5 anos, 5 para 6 anos, quando a minha mãe deixava eu com a minha tia. Aí eu ia para a igreja, mas a minha tia, e quando chegava lá na igreja, a igreja cristã, eles tinham assim uns catecismos, falava que era catecismo, assim, uns livrinhos só de versículo bíblico. E aqueles versículos ali marcavam para as crianças aprender. A criança que levasse mais versículos, que decorasse mais versículos, ganhava ponto. E eu sempre gostava de levar o versículo para casa. E lá o meu primo, mas a minha prima me ensinava, né? Porque eu não sabia ler, mas eles me ensinavam. E eles me ensinavam as 2 vezes e eu já aprendi, já decorava aquilo tudo. Quando era no domingo eu levava uns 6 versículos decorados, né? Até hoje eu sei os versículos que eu aprendi ainda lá, naquele tempo. E aí eu levava os versículos, aí eu ganhava mais pontos que os meninos. E eu ficava toda feliz com aquilo. E daí eu fui crescendo na igreja cristã. E aprendi na escola dominical lá. Eu nunca gostei de perder uma escola dominical desde criança. Eu não gostava de perder uma escola dominical. Então eu ia e com aquela animação de ir na igreja, ficava aflito para chegar na igreja de domingo para poder ir para a igreja, aprender para estudar a escolinha dominical, cantar os corinhos, falar os versículos. E era aquela felicidade. E quando a minha mãe vinha, que me pegava e levava para a casa dela, porque eu sempre ela dava saudade, mandava me buscar para ir para lá, né? E eu ficava ansiosa, ficava aqueles dias na casa da minha mãe, mas ansiosa para voltar para a casa da minha tia. Porque eu não sentia bem ficar lá com a minha mãe, porque minha mãe gostava de rezar, né? As rezas dela eram diferentes dos hinos, mas ficava lá. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe deu uma febre, né? Morreu, e eu também quase morri, mas eu morri, pode dizer que eu morri e vivi de novo, né? Aí, a minha avó sempre falava assim, essa menina, ou ela vai ter uma sorte muito boa, ou vai ter uma sorte muito ruim, porque essa menina morreu e ressuscitou. Aí foi quando deu a febre da minha mãe, a febre passou para mim também, né? E eu não vi minha mãe morrer, ela morreu no mesmo quarto que eu estava. Eu fiquei 4 dias em coma, sem ver ninguém, não vi minha mãe morrer, não vi nada. Quando eu acordei, era como um sono. Quando eu acordei, já tinha 2 dias que eu tinha enterrado a minha mãe. Aí eu fui para casa de uma mulher com o nome de Lauride, mas a mulher também era crente. A mulher era crente, eu fiquei lá na casa da Lauride. Só que ela era crente e eu não ia na igreja porque ela não me levava. Morava lá em Águia Branca, lá não me levava, lá não tinha crente, não tinha igreja crente em Águia Branca não. Tinha 2 igrejas católicas, uma no fim da rua e outra no princípio da rua. A rua era só. Aí eu fiquei lá, aí eu ficava ansiosa para ir na igreja e quando nós mudamos, aí quando minha mãe, nós voltamos indo de novo para a roça, ela veio para a roça, Lauride, e eu vim com ela, lá tinha uma mulher com o nome Candinha, Dona Candinha. Dona Candinha era crente da igreja cristã. Aí todo domingo Dona Candinha ia na igreja e eu ia junto com a Dona Candinha. Aí eu era feliz na mesma igreja que eu ia junto com a minha tia, na mesma igreja, tá? Aí ali eu fiquei até a idade dos 12 anos. Foi quando Aí eu fiquei até os 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, a minha prima mudou pro São Gabriel da Palha, perto de São Gabriel da Palha. E eu vim com ela para cá. Aí foi quando meu irmão foi lá, ficou sabendo que a minha mãe tinha morrido, né? E foi lá e me buscou para a casa dele. Aí quando meu irmão buscou eu para a casa dele, ele falou que ele era crente. Aí eu disse, mas que igreja, Sebastião, se você é?
E eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Pentecostes, pelo amor de Deus, Bastião. Igreja Pentecostes. Diz que aquela igreja é o espiritismo. É igual ao espiritismo. Não, minha irmã, não é não. É poder de Deus que tem. Você não é não, Bastião. É espiritismo. Eu pensava que era, né? Aí não, né, não. Aí eu fui com ele para lá, para casa dele, era lá para lá de Valadares, de Governador Valadares, 9 horas para lá, perto do Tambocuri, porque esse canto para lá. Aí... Aquele tempo era 9 horas, que tinha que andar. É que tinha que andar a pé, para lá. 3 horas. Aí, menina, quando chegou lá, meu cunhado sempre fazia o culto na casa dele, e os irmãos iam fazer culto na casa dele. Aí os irmãos da igreja da Assembleia iam para lá, quando os irmãos começavam a falar língua estranha, eu ficava lá no canto toda raçabeada, com muito medo, né? De ver aqueles barulhos, né? E ficava lá com aquele medo, porque eles falavam que era espiritismo, né? Aí eu ficava lá com aquele medo, e aí quando eu saí, que todo mundo saía, meu cunhado, naquele tempo ele não era meu cunhado, ele era cunhado de todo mundo, né? Depois é que eu casei com o cunhado dele. Aí meu cunhado falava assim, não, Lucia, não é assim não, apanhava a Bíblia, pegava, abria lá em Atos capítulo 2, me mostrava sobre o exercício do Espírito Santo, sobre as línguas estranhas. Aí eu sei que ele foi conversando comigo até que eu fui entendendo, né? Aí eu falei assim, então, João, ele chamava João Ferreira. Então, João, se é assim, até eu também quero receber. Porque é bom, né? Eu vejo eles falando língua estranha, isso puro, é de alegria, né? 1948. Em 1948. Aí assim, puro de alegria. Aí eu falei assim, pois é, graças a Deus, eu também quero ser batizado pelo Espírito Santo, então, se é assim. Mas sabe, eu falava assim, mas eu não tinha aquela vontade, só falava o que queria ser. Porque, Fernanda, quando a gente está para receber, qualquer bênção que você tem para receber, Deus te dá fé para você receber. Aí, quando foi... Aí tudo bem, casei, né? E quando eu casei com o rapaz que ele não era crente, né? Me tiraram da paz, que eu não era batizada ainda, então me tiraram a paz do Senhor. E eu fiquei quase, como diz, desviada, né? Assim eu fiquei mais ou menos uns 11 meses desviada. Aí eu sei que quando foi um dia, o pastor daqui do Andor, ele chamava José Fabrício. Aí ele foi lá na casa da minha sogra, sempre eles iam lá e dirigia culto lá. Aí José Fabrício foi lá dirigir o culto, o pastor José Fabrício foi dirigir o culto lá. E eu levantei a minha mão aceitando Jesus. Quando eu ficava assim aflita que ele fizesse um apelo para poder levantar a minha mão. Eu estava pertinho de ganhar o Pedro. Aí quando ele fez o apelo, eu levantei a minha mão aceitando Jesus. Aí ele me orou por mim. Nossa, aquela noite eu não dormi de tanta alegria minha. Parecia assim que eu estava vendo o céu de alegria, de ter voltado, de ter recebido aquela bênção, sabe? Aquela alegria. Aí eu fiquei tão feliz. E quando foi no outro dia, parecia assim que eu andava até suspensa do chão, de tão alegre que eu estava, porque eu tinha voltado para a igreja, né? Aí depois eu vim aqui, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Aí eu vim aqui, no Guandu, nós íamos, não sei se foi numa festa que a gente veio, que sempre tinha festa, o pastor da igreja de Valadares vinha fazer festa aqui no Guandu. Era 3 dias de festa. E os 3 dias de festa nós passávamos aqui. A gente vinha no primeiro dia, assistia o primeiro, o segundo e o terceiro dia da festa. Terceiro dia, no outro dia que a gente ia embora para casa. Menina, tinha um pastor João Pimentel, que era o nome dele. E aquele homem fez uma pregação no jardim, ele sempre fazia o culto no jardim. Aquele homem fez uma pregação, ele colocava a Bíblia assim, ele falava, chegava a ficar vermelho. Aquela mensagem tão linda daquele pastor. E aquele pastor deu um testemunho de uma irmã que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela era da igreja metodista. E ela estava num congresso da igreja Assembleia. E ali, aquele congresso estava muito animado e muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. E ela também foi batizada com o Espírito Santo, essa irmã da igreja metodista. E ela foi batizada com o Espírito Santo assim, não naquele dia. Ela recebeu a palavra, e aquela palavra entrou no coração dela, e ela
aceitou aquela palavra para ser batizada também, que começou a sentir aquele desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. E começou a pedir. Quando foi um dia, ela estava na fonte lavando roupa e Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E eu ouvi aquela pregação do irmão, aquele testemunho daquela irmã, aquele testemunho entrou tão forte dentro de mim que aquela noite eu não dormi. Tinha uma pensão na beira do rio, de lá da beira do rio Guadu, a mulher chamava até Augusta. E eu mais a minha cunhada fomos dormir. Foi eu, meu cunhado e um rapaz que foi junto com a gente, a minha cunhada. E nós dormimos ali naquela pensão. Aquela noite, eu não dormi nem um pouquinho. E toda hora a Dilina acordava e falava comigo assim, Luzia, por que você não dorme? Vai dormir, menina. Assim, Dilina, eu não tenho sono. E eu tô, nossa, Dilina, eu estou encantada com aquela pregação do pastor. Você é boba, menina, que já passou. Assim, para você passou, mas para mim não. Aí, menina, eu fiquei naquela alegria, aquela vontade de receber o batismo do Espírito Santo. Eu orei aquela noite inteirinha. Eu chorava, tinha hora, e voltava outra vez, pelejar para dormir, não conseguia. O menino acordava, pegava, dava mamar, botava lá na cama. E aí nós fomos embora para casa. Chegamos lá no Misterioso, lá em casa. Aquele desejo não saiu do meu coração, não. Fiquei com aquela alegria no meu coração, aquele desejo. Aí eu fazia assim, todo dia. Eu fazia marmita de comida para levar para o meu marido na roça. Ia lá, orava e saía com aquela marmita para o caminho afora e pedindo Jesus para eu orava, ia primeiro orar antes de ir para a roça. E ali eu recebia a alegria. Deus me alegrava, eu quase que eu recebi o batismo, sabe? Eu ficava tão alegre, eu cantava, e sei lá, meu Deus, olha, a alegria era demais dentro de mim. Aí eu saía, menina, pro caminho afora, com o olho fechado, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e a hora que eu disse assim, meu Deus, se eu encontrar com alguém, você fala que eu tô doida. Só que era a roça, a gente quase não encontrava com ninguém, né? Aí levava a comida lá e ficava ali olhando eles almoçar ali, assim, segurando. Para não falar nada, assim, ficar segurando. Aí, quando eu saía, que pegava aquela marmita, eu disse aquele burro abaixo, eu disse, falando de novo. E era assim, eu ia pro quarto. Olha, isso foi 3 meses desse jeito, Fernanda. Todo dia eu tinha que orar e receber aquela alegria, mas ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí, quando foi um dia, eu fui para o rio, para o Corvo, lavar roupa, peguei a trouxa de roupa e coloquei em cima da pedra. E comecei, sentei em cima daquela trouxa de roupa e comecei a orar. Comecei a orar. Me deu aquela alegria. Aí eu peguei e fui cantar aquele hino Fogo Divino, clamando por ti. Peguei a roupa, fiquei em pé, comecei a molhar a roupa, botar em cima da pedra, né? E cantando o hino. Menina, eu cantei aquele hino todinho em línguas estranhas. Precisa de ver. Cantando o hino em línguas estranhas. Quando eu acabei de cantar aquele hino em línguas estranhas, eu comecei a falar. Ricardo, mas que coisa. Me dava vontade de pular ali em cima daquela pedra, de alegria, nossa, aí pronto. Aí eu queria contar para todo mundo que eu tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Para minha sogra, aí eu saí dali, fui lá, contei para minha sogra, ela também se alegrou junto comigo, né? E aí foi aquela maravilha. E daí foi como eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi desse jeito. E graças a Deus, ali depois Deus me deu o dom de profecia, né? E depois, por muitas, assim, você sabe que quem recebe esse dom é muito, assim, muito murmurado, né? Muita gente murmurava, aquilo entristecia a gente, né? Um dia cheguei até a pedir para Deus tirar, porque já que eles me murmuravam tanto, que Deus tirasse de mim. Foi que eu fui começando a ficar mais assim, fraca, sem falar, sem profetizar, sabe? Então é muito difícil para mim agora, para mim poder fazer. Só lá uma vez ou outra que Deus me usa assim, profecia, né? Mas perdi mesmo, não foi mais aquela alegria que eu tinha de profetizar. Mas agora, a alegria do Espírito Santo dentro de mim, isso eu tenho sempre, graças a Deus. Não é mais, você sabe que parece que a gente perde um pouco, né? Mas a gente sempre tem, né? E eu agora sabe o que eu almejo muito? Tem hora que parece assim, que vem em mim aquela vontade assim, é de ir embora, subir, encontrar com Jesus logo. Subir. É verdade mesmo. Mas o Silas não quer, não. Não, o Silas não quer, mas é isso que eu quero, mas é bom demais. Silas não quer, mas eu quero.